Bom dia, hoje eu vou falar sobre como foi minha experiência em estar no auditório da Fiocruz, falando sobre o meu filme que eu fiz em compartilhamento com meus amigos. Enfim, foi algo muito gratificante porque o meu sonho de consumo é estar estudando na Fiocruz. E essa oportunidade de ir até lá com o acompanhamento da minha professora Lídia, que foi a primeira professora em si que me deu a abertura de falar sobre o que eu passei e sobre o que eu ainda sofro um pouco, mas que ainda continua sendo algo continuo. E assim, a partir do momento que alguém te dá a liberdade de você se expressar sobre algo que você sofreu, se torna algo importante para si e para o próximo. Porque você vê que não é só você que tem essa vontade de mudar certas coisas, e que tem muitas mais pessoas que também têm essa certa vontade. Exemplo disso, eu uso a menina que estava comigo lá no auditório da Escola Municipal Bolívia, que ela se abriu comigo e, pelo que eu fiquei sabendo ainda há pouco, ela me tirou como ídolo. E assim, quando ela veio falar comigo, logo após, eu me senti como uma pessoa importante, porque eu vi que eu servi para algo a partir do momento que eu aceitei fazer parte daquele vídeo. Então, assim, como uma amiga minha que fez o vídeo agora também comigo falou, serve de aprendizado. É muito importante também estudar isso em alguns colégios e, se puderem, todos, porque vai trazendo a realidade para algumas crianças, adolescentes e adultos também que ainda estudam. E porque com dados você consegue, como eu posso dizer, confirmar que isso é algo frequente no nosso dia a dia, não no nosso em si, digo generalizando. Porque tem muita gente que age dessa forma e não percebe. E usando os dados do IBGE para isto, você consegue firmar algo que a pessoa às vezes não acredita que está saindo de você e também que você não tirou isso da sua cabeça, que você pesquisou, estudou e etc. E também é bom para trabalhar com músicas que trazem lá do tempo da ditadura, que foi estudado em sala conosco, que muitas músicas não eram aceitas. Não, o funk é um exemplo, que só foi aceito quando pessoas brancas começaram a cantar. Primeiramente, bom dia, né? Eu acho que a nossa saída da Fiocruz foi muito importante para as pessoas perceberem que na escola pública tem grandes alunos que sabem trabalhar em determinados assuntos, como eu, como o Iago, como a própria PH, como o amigo de Paula, sabem lidar com esses assuntos e não são só assuntos de gente grande, entende? Que essas coisas não só acontecem com pessoas adultas, mas sim com crianças. Porque quando eu era pequeno, estava lá jogando bola, sozinho, sem ninguém do meu lado, sem nenhum parente meu, e aquela criança fez aquilo comigo, eu era uma criança, eu não entendia. Mas hoje, dentro da escola pública, com uma professora que entende a nossa realidade, eu consegui entender que aquilo não era legal, que aquilo foi algo criminoso. Então, como eu estava dizendo, eu acho que nós temos que pensar e repensar as coisas que nós fazemos antes de falar qualquer coisa, entende? Porque esse tipo de coisa não é algo de agora, é algo muito passado. Como eu havia dito, eu acho que isso foi essencial. Eu acho que essencial seria a palavra para poder dizer que o nosso vídeo foi uma inspiração para uma menina que estava lá, que tirou uma amiga minha de trabalho como inspiração para poder desabafar de um assunto muito sério e muito particular dela, que ela sofria racismo quando era menor, né? E de certa forma o nosso vídeo conseguiu inspirar ela para ela poder desabafar aquilo ali em público, que é uma coisa que é muito difícil de acontecer. Eu acho que a nossa ida na Fiocruz foi um passo para poder a gente aprender, para a gente ensinar
e pra gente também ver como certas coisas, às vezes os trabalhos, um vídeo que a gente faça, inspira o próximo a se reconhecer. Eu acho que essa seria a palavra, porque aquilo ali foi ela reconhecendo, porque depois a gente conseguiu ver que ela cresceu um pouco e se aceitou como ela era, e isso é gratificante pra gente, porque é o nosso trabalho alcançando outros lugares. Eu acho que seria essa frase. Bom dia, meu nome é Conde Paula e, bom, esses tempos eu fui na Fiocruz, num passeio escolar, e, bom, lá eu pude debater sobre o racismo que eu já sofri uma vez e, bom, achei super importante pra mim, né, lá tava totalmente super confortável, eu e meus colegas, não tive medo nenhum de me expressar sobre o que eu já sofri, todos entendendo super bem o que eu tava falando. Achei super interessante os filmes que se passaram lá, os depoimentos, as pessoas falando sobre a trajetória delas. E o que eu acho sobre isso, na minha humilde opinião, acho interessante que nós podemos se expressar à vontade, não ficarmos com medo de sofrer algum preconceito por estarmos se expressando de uma coisa que já sofremos, sofrer vergonha ou algo do tipo. Eu acho super difícil as pessoas que sofrem com isso. Por exemplo, a maior parte negros, porque já temos a pele que sofre dificuldade faz tempos e tempos, e, bom, ainda sofremos que não podemos se expressar, ou pelo menos dar nosso depoimento que já sofremos e não aguentamos mais isso. E, bom, o racismo, ele tá escondido nos menores detalhes, em tudo. Por exemplo, você vê qualquer coisa, tá incluído o racismo, mesmo que pareça que não, ainda está. Deixa eu procurar um exemplo aqui. Por exemplo, você andando na rua, como mesmo eu já expliquei lá na Fiocruz, você andando na rua, as pessoas, por você ser negro, te olham diferente, tem um olhar diferente. Você sendo branco, você não vai sofrer o mesmo olhar que um negro sofre. Você não vai sofrer com as mesmas regras, você não vai sofrer com as mesmas coisas. Bem, contando primeiramente sobre a experiência ela foi fantástica, foi meio que uma realidade de estudo que eu não tinha chegado a ver antes. Forma de tratar foi magnífica. Eu não pensei que estudantes de ensino superior que o nosso, a escola de tem uma verba melhor que a nossa, eu não achei que o tratamento deles seria assim com a gente. Tão fantástico foi. Fomos respeitados, fomos escutados. E agora sobre o filme tratou a realidade de não só de milhares de brasileiros, mas sim de milhares de seres humanos ao redor do mundo. A gente sabe que o racismo é uma coisa que acontece anos e anos e anos e anos. Infelizmente, é uma coisa que a gente nunca vai conseguir acabar com isso. Que a gente nunca vai conseguir acabar com o racismo, mas a gente felizmente consegue fazer uma grande parte está contra o racismo, está do nosso lado. O racismo não acontece só na fala, e sim nas atitudes. E é isso. É falar também sobre a construção do filme. A construção do filme, no meu ponto de vista, foi algo bom ao ponto daquele nível, porque não foi improvisado, foi verdade. Se você parar para ver o vídeo, o filme e tudo mais, você vai ver o tom de verdade, você vai ver o tom como que foi, entendeu? Você vai ver a voz de uma pessoa que sofreu por aquilo, de uma pessoa que tá atuando. E é isso. Eu gostei muito de estar lá, porque o espaço é muito bom e o nosso vídeo foi muito reconhecido como o racismo, né, que é muito ruim. Tem muita gente que sofre assim, porque o tom de pele é negro, aí sofre assim, matou, vai para um lugar, não pode ficar livre, não pode ficar onde você quer. Aí eu gostei muito de estar lá para tentar, né, mudar esse mundo aqui fora, né, que é algumas vezes é muito ruim ter essa experiência. Muita gente já teve essas experiências, a maioria das pessoas negras já teve essa experiência. É muito ruim e é isso. Então, eu gostei muito de ir na Fiocruz, sabe? Eu achei uma escola muito legal. É grande pra caraca. Tipo, foi muito bom. Eu amei ver os vídeos. Amei ver as garotas dançando. Elas dançam muito bem. E eu achei que é muito importante também falar sobre o racismo, porque
é uma coisa que nunca vai acabar, né? Entre aspas. Sempre vai estar aí no mundo, todo mundo. Às vezes a gente é racista sem perceber. Então, tipo, é importante falar sobre isso. Eu amei. E, tipo, a comida de lá da escola realmente foi boa. E os materiais de lá são muito bons. Tipo, as câmeras, nossa, bem carinhas, né? Perceptível, mas foi muito bom. Eu gostei. Achei incrível. Então, o passeio na Fiocruz ele foi muito importante para todos nós daqui do Grécia que foram lá, porque alguns alunos da turma 1902 falaram sobre o racismo, falaram sobre a intolerância racial, etc. E eu acho que é muito importante conscientizar as pessoas sobre tudo isso, muito importante, porque de muitos e muitos anos atrás até hoje ainda ocorre a intolerância racial, e além da intolerância racial, a intolerância religiosa, que, assim, no início desse ano eu acabei passando por isso, mas não é o principal. O ponto é que lá na Fiocruz a gente foi muito, muito bem tratado, os vídeos estavam muito bons. Eu vi que as pessoas, os participantes dos vídeos tiveram muito trabalho para fazer, e tinham muitos de lá que estavam muito bem feitos, de verdade. Inegável dizer que o almoço estava muito bom, muito bem feito. Enfim, lá é muito bom de verdade. Eu tenho vontade de fazer a prova para entrar para lá, eu acho que é importante, porque saindo de lá eu já tenho mais uma coisa para adicionar no meu currículo. Eu acho que é um lugar com uma estrutura muito boa para estudo, seja estrutura literal, ou seja de materiais, dá para perceber só pelo ambiente. Então, meu feedback sobre a Fiocruz do Manguinhos é que é muito boa mesmo, muito boa, de verdade. Gostei muito de lá. Eu queria agradecer o pessoal da Fiocruz pela recepção que tiveram com a gente. Foi uma grande experiência, uma grande oportunidade para nós. Em sala de aula com a professora Lídia e todos os alunos em conjunto, nós fizemos o trabalho analisando datas e resquícios do IBGE. Vimos também uma grande cota de raças, de cores. Vendo isso, descobrimos que tem mais gente parda e preta e negra do que gente branca. Então, são coisas que ainda devem ser trabalhadas, mas de uma forma mais específica. Mas, de qualquer maneira, a gente quer agradecer, porque foi algo muito bom pra gente. E ano que vem, a partir do ano que vem, espero estudar aí com vocês. Bom, meu nome é Ana Carolina, eu sou da 1901. Eu fui na Fiocruz, se eu não me engano, foi no dia 24. Foi uma experiência muito boa, porque tinha umas crianças bem mais novas que a gente, então elas conseguem construir uma outra visão sobre o mundo, porque nós debatemos muito sobre o racismo e isso eu acho que ajuda muito na convivência com a sociedade, porque muita gente tem preconceito que é errado, nós sabemos, e as crianças tiraram as dúvidas, responderam, isso ajuda muito e eu gostei muito da experiência, porque lá é um ambiente muito bom, todo mundo educado, tudo muito legal, eu adorei. E bom, ano que vem eu pretendo entrar lá porque eu achei muito bom e eu creio que o ensino é muito bom também.